Por favor, experimente este filme com o coração e depois escreva nos comentários de onde você nos assiste. Eu gostaria de sentir até onde vai essa silenciosa rede de almas. Você já se sentiu como se, quanto mais disponível fosse para os outros, menos cuidasse de si mesmo? Que o seu sim se torne tão natural quanto um reflexo que não lhe pergunta se você concorda, mas responde ao mundo. Porque é assim que deve ser, porque é assim que se espera, porque foi assim que você aprendeu a sobreviver. E então, quando a noite cai, você se vê sozinho com um cansaço indescritível e um vazio sem fim. É possível que, ao longo de muitos anos, você tenha se entregue por completo à família, ao parceiro, aos filhos, ao trabalho, aos amigos. Você foi a pessoa que recebe telefonemas nos momentos difíceis, aquele que sabe entender, perdoar, ouvir, aquele que nunca quer decepcionar. Mas alguém, algum dia, perguntou se você mesmo estava decepcionando a si mesmo? A verdadeira ferida não está no fato de que os outros o utilizam. Ela reside profundamente no que você deu de si, esperando receber amor. No entanto, o amor baseado em sacrifício sem limites não é amor. É uma troca, é um clamor por reconhecimento aos olhos dos outros. Pode ser que, em algum lugar da sua infância, você tenha aprendido que sua presença só tem valor quando você é necessário, que você deve ser gentil, silencioso, prestativo, não causar problemas e que seu eu é demais, suas necessidades são um fardo. É melhor ficar em silêncio do que decepcionar as expectativas. Assim nasce a persona, essa máscara sorridente que diz, está tudo bem, mesmo quando em seu coração grita. Mas a alma não tolera a traição. Ela adoece quando você a trai. Fica doente de um cansaço que não se alivia com descanso, de uma sensação de que você está ausente de sua própria vida, de lágrimas que não encontram força para fluir. Com o tempo, você começa a sentir raiva. Mas essa raiva não é uma explosão, não é aberta, é uma raiva silenciosa, oculta. Raiva de que as pessoas não o veem, não o valorizam, que seu sim é uma obrigação, não uma escolha. No entanto, essa raiva, assim como tudo o que não é dito, torna-se uma sombra, e a sombra sempre volta. Pode se manifestar como uma doença ou como uma tristeza avassaladora que é tão difícil de entender. Pode vir como um pensamento, e se eu simplesmente desaparecesse, e justamente nesse momento, talvez pela primeira vez em sua vida, você se atreva a dizer não, suavemente, com tremores, sobrecarregado de culpa, como se estivesse cometendo um crime. No entanto, esse primeiro não é um momento de rebeldia ou egoísmo, é um ato de amor por si mesmo. Neste momento, você começa a notar mudanças na sua vida. Pessoas que estavam acostumadas com sua presença constante podem ficar surpresas ou até desapontadas, porque não percebem quanto isso custou para você. A reação delas não diz respeito a você, mas ao seu próprio conforto. Sua disponibilidade era vantajosa para elas. Seu não trai ninguém, mas traz você de volta. Assim começa o processo. Um processo que pode ser doloroso e solitário, mas que é sincero. Você começa a aprender a estar sozinho, não como uma punição, mas como um retorno a si mesmo. Você começa a perceber que seu valor não depende do que você dá aos outros, que você não precisa se sacrificar para ser amado, sua existência por si só é suficiente. Você fecha portas que antes estavam abertas e de repente vê a luz entrando pela janela, uma luz que antes não percebia. O silêncio deixa de ser um espaço vazio, torna-se um lugar onde finalmente pode ouvir a si mesmo, sentir a si mesmo, amar a si mesmo. Nem todos permanecerão na sua vida.
Nem todos aceitarão sua transformação, e isso está tudo bem, porque aqueles que amam você apenas quando é útil, na verdade não amam você, mas sim seu conforto. A partida deles se torna uma purificação, criando espaço para aqueles que realmente te veem, que não exigem, mas compartilham, que não esperam, mas acompanham. E de repente, você se torna alguém que não é mais um príncipe emocional, mas uma alma livre, não uma vítima da escassez de alguém, mas uma pessoa presente em si mesma. Isso não significa que você deixa de ser bom. Significa que sua bondade tem limites, seu sim tem valor, porque você também consegue dizer não. Você não está aqui para ser tudo para todos. Você está aqui para ser você mesmo. E quando você realmente é você mesmo, atrai o que é verdadeiro, não ficções, não papéis rígidos, nem obrigações, mas encontros com os outros e com sua própria alma. Como Jung notou, a iluminação não vem da imaginação de uma figura de luz, mas da consciência de sua própria escuridão. Agora, você começa a perceber que a luz se revela nas fronteiras, no silêncio, no retorno a si mesmo. E quando você para de estar disponível para todos, começa a estar disponível para si mesmo. Você se lembra quando sentiu culpa pela primeira vez por cuidar de si mesmo? Pode ter sido algo pequeno, como não atender uma chamada. Talvez você não tenha respondido à mensagem imediatamente ou tenha se recusado a dar a ajuda que normalmente oferecia, mas desta vez você simplesmente não tinha forças. E então você sentiu aquela onda familiar. A tensão no peito, o nó no estômago, os pensamentos na mente. Você não deveria fazer isso. Você falhou. O que os outros vão pensar de você? Essa não é a voz da razão, é o eco de um antigo medo. O medo de que, se você deixar de ser útil, ficará sozinho, que seu valor está ligado ao papel que desempenha na vida dos outros. São ecos da infância, em que cada recusa poderia significar rejeição, onde você era notado quando se comportava bem e amado quando obedecia. Você aprendeu que o amor precisa ser conquistado. Talvez não com palavras, mas com gestos, tom de voz ou olhares. Foi uma lição que penetrou do coração para o corpo, do corpo para a alma. Jung disse que o que permanece inconsciente dirige nossas vidas, e chamamos isso de destino. Seu destino não é um acaso cego. São padrões inconscientes que você repete como um mantra, inconsciente de que pode superá-los, que pode parar ou usar uma nova palavra. Basta. Mas antes que venha o alívio, primeiro vem o vazio. Porque se por muito tempo você foi para os outros, quem é você quando se torna apenas para si mesmo? Este silêncio provoca terror. É como se você estivesse diante de um espelho e visse não um rosto, mas uma moldura vazia, sem título, sem definição. É exatamente nesse ponto que reside a maior força, pois é só nesse lugar que começa o encontro autêntico consigo mesmo, sem máscaras, sem papéis assumidos e sem tarefas a cumprir. Não se trata de egoísmo. É uma questão de presença, de retornar ao seu interior, que por muitos anos foi como uma casa sem cuidado. Imagine que seu interior é um jardim abandonado, selvagem, ainda pulsando vida, apesar do descuido. E agora, quando você diz não ao mundo ao seu redor, tem a oportunidade de voltar a esse jardim, remover as ervas daninhas das expectativas alheias, descobrir os caminhos que um dia você percorreu como criança, com curiosidade e alegria. Talvez você descubra lá uma paixão esquecida, talvez um sonho que silenciou, ou talvez simplesmente encontre a paz. No começo, esse jardim pode parecer estranho e silencioso, mas com o tempo, ele começará a falar.
Cada passo em direção a si mesmo traz cura, porque sua presença, seu sim, consciente dito de dentro, tem poder. Você já não é mais uma pessoa que apenas reage às necessidades dos outros. Você se torna alguém que escuta a si mesmo e, de repente, percebe algo especial. As pessoas que antes estavam perto de você por hábito começam a se afastar. Nem todos conseguem aceitar sua transformação, seu silêncio, sua independência. Mas isso não é uma perda. É um filtro, uma purificação, uma descoberta da verdade. Quem esteve ao seu lado porque realmente te amava e quem apenas se aproveitou da sua disponibilidade. Surge um novo medo, o medo da solidão. Mas essa solidão já não é mais a mesma de antes. Não é uma punição, mas um espaço. Como se finalmente o barulho da cidade tivesse se calado e você ouvisse o canto dos pássaros e, de repente, sente que está voltando para casa. Embora essa casa não tenha paredes, ela tem apenas você. É então que você começa a perceber. Suas fronteiras não são um muro, mas um portão. Um portão pelo qual você deixa entrar aqueles que realmente te veem, que respeitam seu não tanto quanto seu sim. Porque um relacionamento verdadeiro não precisa do seu sacrifício, mas da sua verdade. Talvez chegue o dia em que você olhe no espelho e pela primeira vez em muito tempo não sinta tristeza, mas paz, porque parou de se debater entre as expectativas dos outros e os desejos da sua alma. Você é você mesmo, por completo, imperfeito, vivo. Isso não é o fim do caminho, mas seu começo. O caminho para si mesmo não tem fim, mas cada passo em sua direção é um ato de coragem e amor. Lembre-se, quando você para de estar disponível para todos, você se torna disponível para o mais importante, para a sua alma. E ela sabe por onde ir. O silêncio tem sua maneira de se expressar. Não grita, não força, mas conversa com aqueles que têm coragem de ouvir e você começa a perceber isso. Algo mudou. Você já não atende a todas as chamadas. Não responde imediatamente às mensagens. Não é mais o primeiro a deixar tudo de lado para salvar os outros. E o mundo não desmoronou. Desmoronou apenas o que era uma ilusão. A ilusão foi pensar que se você não reage a cada chamado, não merece amor, que se não está sempre pronto, sempre disponível e sempre gentil, você vai perder tudo. Tudo isso era como uma casa de cartas, construída sobre o medo e não sobre a verdade. Você começa a perceber a diferença entre presença e sacrifício. A presença vem da escolha, enquanto o sacrifício vem da obrigação. Um cria proximidade, o outro dependência. E você não deseja relacionamentos nos quais você desempenha apenas um papel. Você não quer ser terapeuta, mãe, cuidador ou salvador de todos. Você sempre deseja ser um ser humano, você mesmo, sem máscaras. E assim começa uma nova etapa, o teste das relações. Algumas desaparecem silenciosamente, outras vão embora barulhentas, cheias de acusações. Você muda, já não é mais a mesma pessoa. O que está acontecendo com você é exatamente nesse momento que vem a tentação de voltar aos velhos hábitos, pedir desculpas, explicar e justificar seu direito de existir. Mas o que é antigo já não se encaixa na nova pele, na nova alma, no novo eu. E esse novo eu não precisa de aprovação, precisa de verdade. E a verdade é a seguinte: você tem direito de não estar disponível, tem direito de não responder, tem direito de estar cansado, tem direito de descansar, tem direito de se colocar em primeiro lugar. Nesse silêncio, que antes despertava em você medo, você começa a perceber a vida. Não a vida saturada de obrigações, planos ou compromissos, mas a vida na sua verdadeira presença.
Um passeio sem destino, uma leitura sem pressão, um chá apreciado em um ritmo calmo, um sono sem culpa e a consciência de que você não precisa fazer nada e que tudo está ao seu alcance. É o momento em que você para de se perguntar: posso? Você começa a afirmar: quero ou não quero. Não mais da perspectiva de uma criança tentando obter permissão, mas como um adulto que conhece seu interior. Descobrir a si mesmo é um processo, um mergulho em camadas mais profundas, em lugares que estavam bloqueados por muito tempo, em memórias dolorosas, em emoções negligenciadas à sombra das expectativas alheias. Talvez agora você comece a perceber sua sombra, essa parte de você que há muito ignorava, a parte má, egoísta, irada, ciumenta, e se revela que não é tão assustadora. Ela deseja ser ouvida, pois a sombra não é um inimigo, mas uma parte perdida da alma que anseia pela sua aceitação. Jung afirmava que a sombra é um elemento inconsciente da nossa personalidade que gostaríamos de rejeitar, mas que ainda afeta nossas vidas. Quando você começa a confrontá-la, para de lutar consigo mesmo. Você deixa de se dividir em aspectos bons e ruins. Você se torna um todo. E esse todo não precisa se justificar. Ele simplesmente existe. Então seu não deixa de ser uma reação. Torna-se uma escolha. Não vem da raiva, mas dos limites. Não do medo, mas do amor. E o seu amor por si mesmo é como o fogo, não queima, mas aquece e ilumina você e aqueles que conseguem estar ao seu lado, sem exigir, sem impor, sem tentar possuí-lo, porque você está aprendendo a lição mais importante. Você não está aqui para ser para os outros à custa de si mesmo. Você está aqui para ser você mesmo na presença dos outros, e isso é uma dimensão completamente diferente. Você não precisa mais dar explicações, não precisa ter medo. Sua alma está voltando para você e junto com ela vem a paz, e então tudo muda. Mas não é o mundo que muda, é você que muda. E por isso, o mundo começa a reagir de acordo, percebendo em você mais respeito e verdade, porque a realidade que nos cerca sempre reage à maneira como nos tratamos. Imagine que por anos você tentou conter a tempestade apenas com suas próprias mãos. Em pé no meio de um campo, onde soprava o vento das expectativas alheias, você lutou contra demandas intermináveis e chantagens emocionais. Cada gota de chuva, cada rajada de vento levava um pedaço de você, e você insistia em atender a todas essas exigências. Você manteve a ilusão de que, quanto mais você doa, mais será amado, e se sacrificar ainda mais, tudo se resolverá. No entanto, a chuva continuava a cair e o vento não parava. Em um certo momento, você percebeu que em suas mãos só havia lama, que não se pode deter a tempestade que não lhe pertence, e seus próprios sentimentos estavam presos em algum lugar no fundo. Esquecidos, encharcados, congelados. Nesse momento, ocorre um despertar simbólico. Não é um evento espetacular, não é um grito, não é uma explosão, mas uma decisão tranquila, comum e ao mesmo tempo sagrada. Você abaixa as mãos, senta, para de lutar e de repente há silêncio. Pela primeira vez, não porque você fugiu, mas porque escolheu a paz. Não com desistência, mas com coragem. É nesse momento simbólico, no meio do campo, entre os restos do passado, que algo novo começa a nascer. Talvez você ainda não saiba, mas este é o início do seu caminho individual. Um caminho para si mesmo, para a alma que esperou pacientemente pela sua atenção. Na psicologia de Jung, esse processo é chamado de individuação, de tornar-se quem você realmente é, mas não quem você aprendeu a ser para sobreviver.
Mas o autêntico, o selvagem, o silencioso e o forte que existiu antes de o mundo começar a exigir algo de você. Para entrar neste caminho, você precisa enfrentar suas próprias ruínas, olhar para o que construiu por necessidade de aprovação, o que deu para ser aceito, e então, sem julgamentos, sem vergonha, dizer a si mesmo: não preciso mais. Você não precisa mais se justificar pelo seu silêncio. Não precisa mais apressar-se para responder. Não precisa mais atender o telefone quando seu coração aperta. Não precisa abraçar quando você mesmo está ferido. Você não é mais uma criança que precisa merecer amor. Nesse momento começa a verdadeira liberdade interior que não vem de fora. Ela não aparece porque alguém lhe deu permissão. Surge quando você mesmo se dá permissão para ser quem é. No entanto, a liberdade tem seu preço. Não é um caminho fácil, pois cada passo em direção a si mesmo significa um afastamento dos outros, e esses outros frequentemente sentem isso como um ataque, como uma mudança de regras que não queriam modificar, e podem tentar puxá-lo de volta com palavras, cobranças ou silêncio. É exatamente nesses momentos de provação que você precisa de mais coragem. Não para se defender, mas para permanecer verdadeiro a si mesmo, para não voltar a velhos hábitos só porque o novo ainda traz dor. Porque o novo pode ser doloroso no começo. É como despertar após um longo sonho. A luz ofusca. Tudo parece estranho, mas é apenas uma passagem, como a manhã após uma longa noite. E você caminha em direção ao seu próprio sol, que é sua energia interna. Esse sol não brilha para todos. Ilumina apenas você, sua alma, essa parte de você que por muito tempo foi ignorada, traída, silenciada e que agora finalmente tem voz. Essa voz diz: você não precisa mais ser um herói. Você não é responsável pelas emoções dos outros. Você não deve se sentir culpado por querer viver do seu jeito. E quando você começa a viver de acordo com essa voz, algo mais aparece. Coerência. Você não se sente mais dividido entre si e o mundo, não está mais emocionalmente exausto, você está inteiro, presente, e é exatamente nesse momento que tudo começa a mudar. Não porque o mundo de repente se torna melhor, mas porque você olha de forma diferente, percebe mais, sente mais profundamente e toma decisões mais sábias. O que anteriormente era um dever, agora se torna uma opção. O que era uma necessidade se transforma em uma escolha. E seu não soa calmo, suave, mas ao mesmo tempo firme, como uma árvore que fincou raízes profundas. Você já não se submete, não tenta agradar aos outros, simplesmente é forte, calmo e autêntico. E você se assemelha a essa árvore. Pode não ser perfeita, pode ter cicatrizes, mas finalmente está em seu lugar. E se a dor estivesse tentando se comunicar com você durante toda a sua vida? E se o seu cansaço fosse o sussurro da sua alma e suas lágrimas fossem uma carta que você nunca leu? E se seu corpo, suas inquietações e seu esgotamento? Tudo isso foi um chamado. Pare, me ouça. Não sou seu inimigo, sou você. Na psicologia de Jung, o que permanece não expresso, o que foi reprimido, não desaparece. Ele vive em nós sob a pele, na sombra, e enquanto não for reconhecido, assume o controle, direcionando nossas decisões, moldando nossos relacionamentos. É chamado de sombra, mas na verdade é um irmão esquecido, aquele que você trancou no porão da sua alma porque era difícil demais, desconfortável demais, inaceitável demais. A sombra é o que você disse tarde demais, sua raiva escondida atrás do sorriso, sua rebelião que você não conseguiu revelar.
Seu basta, que se transformou em úlceras estomacais, mas ele não quer te destruir, ele deseja ser visto. Quando você começa a deixar de estar disponível, ele aparece, porque toda a sua bondade, todo esse silêncio gentil, toda a necessidade de ser querido eram uma tentativa de silenciá-lo. No entanto, agora que você para de desempenhar esse papel, tudo vem à tona e talvez por um momento você se sinta perdido, pois agora você não é mais apenas uma pessoa simpática, mas também alguém inquieto, decepcionado e triste. Isso não é fraqueza, é verdade. É o primeiro passo em direção à integração interior, ou seja, o processo pelo qual você se torna um todo. Você não é mais apenas luz, mas também escuridão. Não é mais apenas o cuidador, mas também aquele que precisa de cuidado. Não é mais apenas doador, mas também receptor. E então, você começa a perceber que a autenticidade não é apenas dizer a verdade, mas ser a verdade. Surge um novo tipo de solidão. Não aquela que dói, mas aquela que cura. O silêncio que não é aterrorizante, mas acolhedor. A solidão na qual você não se sente abandonado. Finalmente, você está consigo mesmo. Esse é o espaço onde algo novo vem ao mundo, algo que não pode ser capturado em palavras. É a voz interior que murmura. Você não está aqui para realizar os desejos dos outros. Você está aqui para conhecer sua alma. E essa alma não requer presença em todos os lugares. Não preciso responder a cada chamada. Não preciso lutar pela atenção. Ela já está profunda, silenciosa, sábia e esperava que você finalmente parasse de se apressar e voltasse para ela. Esta é uma volta não a qualquer pessoa, mas ao próprio eu. E pode parecer uma mudança do lado de fora, porque você não faz mais tantas ligações, recusa, diz, hoje não posso, preciso de tempo. Mas, internamente, isso não é uma mudança, é um processo de recuperação. É um reconhecimento de quem você é, antes que o mundo moldasse você. Jung observou, você não se ilumina imaginando a luz, mas reconhecendo a escuridão. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você não está mais imaginando a luz, não está fingindo que tudo está bem. Você não pinta um sorriso quando o coração está machucado. Você fica em sua verdade. E isso é luz, não aquela brilhante e ofuscante, mas suave, quente, interna. Você começa a entrar em contato consigo mesmo, mesmo que isso seja desconfortável. Em vez de se esconder, você permanece, mesmo que chore, mesmo que não saiba o que o futuro trará, porque já sabe, você não está sozinho. Você tem a si mesmo, e dessa presença nasce uma nova força, silenciosa, não opressora, mas decidida. É a força do limite, a força do não, a força da respiração, a força da escolha consciente. É isso que faz você parar de procurar desculpas, parar de assumir a responsabilidade pelas reações dos outros à sua verdade, porque as respostas deles são a história deles. E você está cansado de viver de acordo com as narrativas dos outros. Agora você cria a sua, às vezes com mãos trêmulas, às vezes através de lágrimas, mas a sua, autêntica. E esse é o maior ato de coragem. E o que acontece quando você diz não pela primeira vez, verdadeiramente? Não por educação, não por desculpas, não querendo magoar alguém, mas desde o interior, da verdade, do silêncio, onde você se ouve tão claramente que não pode ignorar. Esse não nem sempre soa alto. Às vezes, sai da boca como um sussurro, outras vezes como uma frase trêmula, mas a força não reside na forma de falar, mas na decisão em que pela primeira vez você não trai a si mesmo, você escolhe a si mesmo, mesmo que o mundo não entenda.
E o mundo muitas vezes não entende isso, porque por muitos anos você sempre esteve disponível, pronto para ajudar, ouvir, desistir. Você era a pessoa que se apagava para que os outros pudessem brilhar, e agora você começa a brilhar novamente. E essa luz não é bem recebida por todos. Algumas pessoas podem se sentir ofendidas por ela, outras ficarão irritadas. Alguns vão chamá-la de egoísmo, frieza, degeneração. Mas isso não é egoísmo, é estabelecer limites. E um limite não é um muro, mas uma demarcação. Aqui termina o eu, ali começas tu. O primeiro não desencadeia uma cadeia de eventos. Você retira das pessoas que por anos se beneficiaram da sua disponibilidade, sua fonte de energia. Você para de ser um caixa eletrônico de energia, o que os confronta com seu próprio vazio, com suas carências, com sua incapacidade de dar. Muitas vezes surgem então acusações, silenciosas ou barulhentas, retiros, ofensas, tentativas de manipulação. Sempre pude contar contigo, dizem. Você sempre foi diferente, acrescentam com ressentimento. Mas você sabe o que isso realmente significa? Que ao longo da vida, na verdade, nunca o viram, apenas perceberam o papel, a função, a presença útil. E agora, ao sair desse papel, eles perdem a orientação. Isso não é culpa sua, não é sua responsabilidade, é a lição deles. A sua lição é perseverar, não fugir por compaixão, não tentar consertar o silêncio que, em última análise, lhe dá espaço, não preenchendo o vazio com o barulho de relacionamentos falsos, porque só no vazio pode surgir algo verdadeiro. Após o primeiro não, você começa a ouvir melhor a si mesmo. Começa a distinguir quem realmente te ama e quem apenas te necessita, quem está ao seu lado e quem está apenas por perto. Quem olha nos seus olhos e quem vê em você o reflexo de suas próprias faltas. Isso é dolorosamente revelador, porque às vezes você percebe que os mais próximos nunca realmente te notaram. Amar podiam o seu ser, seu apoio, sua presença, mas a você, seus medos, suas necessidades, sua alma, não queriam tocar. E nesse momento surge a tentação de voltar aos antigos padrões, ser gentil novamente, dizer sim quando tudo dentro de você grita não. O custo da solidão parece muito alto. No entanto, a verdade é diferente. O custo de trair a si mesmo é muito maior. E isso é o que você entende agora, quando disse não, que não importa quantas pessoas te abandonem, o importante é se você permanecer fiel a si mesmo, porque após tantos anos você já não deseja mais se abandonar. Este é o primeiro passo para a liberdade. Liberdade que não consiste em escapar, mas em existir plenamente consciente. Você não precisa mais se justificar para ninguém, não precisa provar nada, não precisa abrir mão de si mesmo para merecer uma aproximação temporária. E o mais curioso é que neste espaço recém-descoberto aparecem outros. Pessoas que são silenciosas, autênticas, sem exigências ou condições. Pessoas que também passaram por seus nãos, que conhecem o valor da verdade, que não temem a sua presença, pois estão firmemente enraizadas em si mesmas. Não são multidões, não são relações repletas de dramas. É uma proximidade, sutil, profunda, sincera, uma na qual você pode ficar em silêncio e sentir que foi notado. Mas antes que isso aconteça, você deve enfrentar o primeiro obstáculo, a culpa. A culpa é a guardiã da velha ordem. Ela diz, você não tem o direito de viver para si mesmo. Ela diz, quem é você para se separar? Somente os mais corajosos conseguem atravessá-la, não superando-a, mas encarando-a de frente e dizendo, obrigado, não preciso mais de você.
E quando você faz isso, algo dentro de você relaxa, como se o peso que você carregou desde a infância tivesse caído. Então você sente sua primeira verdadeira respiração, livre, vindo do ventre e não do medo. Isso não é o fim da jornada, mas apenas o começo. A partir de agora, você caminha não por obrigação, mas por escolha. Tudo começou com uma palavra, um não silencioso, tremendo, mas verdadeiro. Limite. Uma palavra que durante anos soou dentro de você como algo aterrorizante, como um muro que separa, divide as pessoas, provoca conflitos. No entanto, com o tempo, você começa a perceber que o limite não divide, ele protege. Não dos outros, mas do próprio esquecimento, do retorno ao lugar onde você traiu a si mesmo para obter aceitação. O limite não é frieza, é amor, mas expresso não em sacrifício, mas em verdade. Imagine uma porta. Durante anos, esteve aberta. Todos tiveram a chance de entrar. Com cada emoção, intenção, cada carga. E você, com um sorriso disponível e aberto, esperou para ajudar, confortar, acolher, até que finalmente não havia mais espaço para você. Seu interior, a casa da sua alma, se tornou uma parada para os outros, e não um templo onde você poderia se regenerar. Até que um dia algo dentro de você diz, chega, não com raiva, não com rancor, mas com um amor cansado por si mesmo. Você se levanta, se aproxima dessas portas simbólicas e pela primeira vez as fecha silenciosamente, calmamente, sem bater, com respeito por si mesmo e pelo mundo, pois não se trata de rejeição, mas de escolha, de finalmente ter espaço para si mesmo. E então algo acontece que você não espera. A luz entra pela janela, não aquelas luzes artificiais de fora, mas os suaves raios do sol da manhã, quentes e puros. Essa luz não espera nada, não te obriga a sorrir, não quer que você seja alguém, isso simplesmente é. E de repente, você sente sua respiração se aprofundar, como se estivesse realmente no seu lugar pela primeira vez. Isso é a alquimia do limite, um processo em que seu não se transforma em sim para si mesmo. Isso não é egoísmo, é um retorno ao seu coração, corpo, alma. Até quando se pode viver para os outros? Até quando se pode ignorar suas próprias necessidades? Até quando se pode se privar da presença, da gentileza, do silêncio? Jung escreveu que o homem não se torna completo pela idealização, mas pela compreensão de suas próprias limitações. O limite é precisamente esse reconhecimento de que você não é infinito, de que tem o direito de não saber, de não poder, de não querer, e que seu valor não depende de sua utilidade. Você começa a perceber que o amor não cresce no sacrifício. Ele se desenvolve na verdade. E a verdade não precisa de heroísmo. A verdade exige coragem para sentar e dizer, não hoje, não posso, não quero continuar assim. E isso não ameaça os relacionamentos. Ao contrário, purifica-os, porque o que é autêntico sobreviverá, e o que era ilusão morrerá. Às vezes na dor, às vezes no silêncio, mas irá embora, preparando espaço para algo novo. É possível que você perceba como algumas amizades se apagam, como algumas pessoas se afastam, mas também note que você não chora como antes, que essa partida já não lhe causa dor, porque você sabe que não é uma perda, mas uma recuperação. Você vai se recriando, pedaço por pedaço. Você começa a ter tempo, não aquele que está marcado no calendário, mas tempo para sua alma, para uma caminhada sem destino, para um chá em paz, para um livro que você lê não para tirar algo dele, mas apenas para ser. E então você descobre algo muito mais profundo.
Sua energia volta, porque você não a desperdiça mais sem limites, não se dirige a qualquer um que bata a porta, não vaza por fendas nos limites. Começa a circular dentro de você, renovando, curando, fortalecendo. Isso muda tudo. De repente, suas decisões se tornam claras. Seu sim está completo. Seu não é tranquilo. E o mais importante, você para de procurar validações. Já não se pergunta a cada fracasso se foi bom o suficiente. Você não mede mais seu valor pelos olhos dos outros, porque você simplesmente é inteiro, coerente e presente. E no momento em que você realmente está para si mesmo, aparecem pessoas que estão prontas para ser verdadeiramente para você. Não por obrigação, não por dependência, mas por ressonância, pela verdade, pela reciprocidade. A fronteira não te separou do mundo, mas te conectou com você mesmo. E essa conexão é sagrada. Existem momentos em que tudo fica em silêncio. Não porque o mundo para de falar, mas porque você para de responder. De repente, os telefonemas soam com menos frequência. As mensagens já não chegam diariamente. As portas, que outrora estavam sempre abertas, permanecem fechadas e você começa a perceber o silêncio. Não é aquele silêncio romântico, inspirado na literatura. É um silêncio verdadeiro, denso, repleto de ecos de conversas inacabadas e vestígios de presença humana que outrora pareciam eternos. É a solidão após cortar o cordão umbilical que você alimentou durante anos. Quando você começa a estabelecer limites, e seu não deixa de ser a exceção para se tornar a norma, nem todos ficam ao seu lado. E isso está tudo bem. Aqueles que estavam perto devido à sua disponibilidade começam a recuar quando essa disponibilidade desaparece. Não porque te odeiam, mas porque você já não é mais a pessoa que eles conheciam. Isso dói, pois ao longo da vida você construiu relacionamentos à sua volta, deu-se, adaptou-se, permaneceu e agora se sente como se estivesse em uma casa vazia. Cada quarto que outrora pulsava de vida, agora está em silêncio, às vezes até demais. Mas é nesse silêncio que algo começa a se desenvolver. Algo que antes você não conseguia ouvir. Algo delicado e ao mesmo tempo poderoso. É a sua verdadeira voz. Não a que você conhecia. Não a que surge da necessidade de comunicação, sobrevivência ou confirmação, mas a verdadeira voz da alma. E talvez no começo você não saiba o que fazer com ela. Talvez sinta que está falando uma língua estranha no seu próprio corpo, mas dia após dia, minuto a minuto, você começa a perceber que essa solidão, que doía tanto, é um portal. Que essa falta, que você temia, na verdade é um espaço, e que esse silêncio é o fundo no qual você finalmente pode ouvir a si mesmo. É uma fase de transição. Na psicologia de Jung, é um momento de iniciação, o tempo em que o velho mundo morre e o novo ainda não nasceu. É como se você estivesse suspenso entre o que é conhecido e o que está por vir. Como um sonho do qual você acordou, mas ainda não abriu os olhos. Nesse tempo, surge a tentação de voltar aos velhos padrões, às pessoas que, embora te machucaram, eram algo, às relações que, mesmo vazias, davam a impressão de presença. A mente humana teme o vazio, deseja preenchê-lo com qualquer coisa, só para não sentir. Mas a alma não tem medo do vazio. Ela encontra seu lugar nele. Ela entende perfeitamente que o silêncio é a fonte da verdade e a solidão é um espaço sagrado onde ocorre o encontro mais importante. É nesse vazio que tudo tem seu começo, e assim você aprende a estar presente na solidão, não por imposição, mas por escolha consciente.
Você aprende a fazer refeições sozinho, sem se sentir rejeitado. Você se acostuma a caminhar sem um destino específico, sem buscar estímulos. Você aprende como sentar em silêncio, sem preencher o tempo com celular, música ou mensagens, e então descobre que a solidão não indica falta, mas é uma afirmação de si mesmo. É a cura, porque você para de fingir diante dos outros, não precisa se adaptar ou reprimir emoções para não desagradar. Você pode estar bravo, triste, quieto, feliz e verdadeiro, e nessa autenticidade você retorna a si mesmo, ao seu núcleo, a quem você era antes de se esforçar para se encaixar. É um processo que não acontece de imediato. Às vezes é doloroso, às vezes você chora, embora nem sempre saiba por quê, mas há uma mudança fundamental em você, profunda, duradoura, irreversível, porque após essa experiência de solidão, nada mais será igual. Você não implorará pela presença dos outros, nem buscará a atenção deles, nem se oferecerá em troca de aceitação. Você esperará pacientemente que venham aqueles que o perceberão por completo, que não esperarão sua disponibilidade, mas sim sua presença. É uma diferença enorme, porque a presença não se resume a dar-se incessantemente. A presença é compartilhar o que é autêntico, sem coerção, sem encenações, sem cálculos. Essas pessoas chegam silenciosamente, não se impõem, não exercem pressão, estão, observam, ouvem e permanecem. Não porque você lhes oferece algo, mas porque você é você mesmo, e isso é suficiente para elas. Então você descobre que o vazio do qual tinha medo se revelou uma passagem, que aquela solidão dolorosa foi um processo de renascimento e que o silêncio foi um retorno a si mesmo. Jung disse, o encontro de duas personalidades é como uma reação entre duas substâncias químicas. Se a reação ocorre, ambas se transformam. Mas para que uma verdadeira reação aconteça, você precisa primeiro se tornar você mesmo, não uma versão para os outros, não um reflexo de expectativas, mas você na sua própria solidão, na sua verdade, na luz interna que não requer holofotes. Esse é o ponto de virada, o vazio que se torna pleno, o silêncio que se transforma em melodia, e você, que finalmente existe. O que acontece quando você finalmente para de estar disponível em todo lugar? Quando não atende cada ligação? Não reage imediatamente a cada mensagem? Não comparece onde o esperam? Não por falta de amor, mas por estar presente para si mesmo? O que acontece quando sua ausência deixa de ser uma fuga e se torna uma escolha? Surge o silêncio, mas não um que causa dor, e sim aquele que restaura a harmonia, pois sua ausência cria espaço para uma presença autêntica. Você começa a notar quão muitas coisas na sua vida funcionavam de forma automática, como frequentemente você corria, não em busca de algo, mas tentando escapar de algo, da culpa, do medo de ficar sozinho, daquela voz interior que repetia: você precisa estar, precisa responder, precisa aparecer, caso contrário vai desvanecer. Mas agora você desaparece de maneira intencional. Não para se esconder, mas para se encontrar, e você descobre algo surpreendente. Quando você para de estar disponível para todos, começa a estar verdadeiramente presente para poucos, para aqueles que te veem como você é, e não como você precisa que eles te vejam. Sua energia não se dissipa mais, não vaza, retorna a você, e você sente isso fisicamente, no corpo, na respiração, na forma como você está, como fala, como olha. Você para de se explicar, para de se encolher para caber nas expectativas alheias. E de repente, percebe que sua ausência não é falta, é uma afirmação, um limite, um silêncio que expressa mais do que 1000 palavras.
Em uma cultura que nos obriga a estar em todos os lugares, desaparecer é um ato de rebeldia, mas essa rebeldia é um ato sagrado. Uma rebeldia que não destrói, mas purifica, porque não se trata de ser para todos, trata-se de ser autêntico onde você está. E então, inesperadamente, seus relacionamentos mudam. Alguns terminam naturalmente, sem dramas, enquanto outros se aprofundam, porque sua nova presença atrai uma nova qualidade. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Não procura a validação do seu valor. Não pergunta se alguém gosta de você. Você pergunta se está sendo fiel a si mesmo, porque agora você não deseja estar em todos os lugares. Você quer estar aqui, neste momento, nesta conversa, neste encontro com essa pessoa, sem pressa, sem máscara, sem motivos ocultos. É um novo tipo de presença. Um tipo que não precisa de palavras, que não tenta preencher o silêncio, que permite as pausas, o silêncio, a respiração. É uma presença que cura. A profundidade aparece no seu olhar, a intenção em suas palavras. No seu silêncio, há espaço. Você não é mais o caos. Você é o tom, não é mais o movimento. Você é presença. Tudo isso porque você teve a coragem de desaparecer por um momento, um instante, por mais tempo, para se reencontrar. As pessoas que não entendem isso vão embora. E tudo bem, não se trata de manter todos. Trata-se de manter a si mesmo, pois você tem estado ausente de sua vida. Jung disse, sua visão só se tornará clara quando você olhar em seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Você está acordando. Nesse despertar, não há truques. Há silêncio, uma respiração profunda, tranquilidade e decisão. Não quero estar em todo lugar. Desejo estar aqui, de forma autêntica, pois no fundo você entende que a ausência não é um mal, mas uma escolha, e o que realmente importa não exige sua presença constante, mas sim a sua verdade. No final desse caminho, você já não é a mesma pessoa que era ao começar. Você não é mais aquele que diz sim quando tudo nele grita não. Você não é mais aquele que dá até ficar sem nada. Você não é mais a sombra dos desejos alheios. Você se tornou a luz da sua própria alma. Isso não significa que agora você tem sempre clareza sobre o que deseja, que está constantemente tranquilo, forte e confiante. Não, esse não é o caminho. Esse não é o caminho para a perfeição, mas para a verdade. E a verdade é viva, mutável, dinâmica e humana, mas acima de tudo, ela é sua. Pela primeira vez em anos, ou talvez para sempre, você parou de se esconder. Você não precisa fingir ser outra pessoa. Você não precisa se estressar, atuar ou se adaptar às expectativas. Você pode respirar livremente, pode falar, pode silenciar, simplesmente pode ser, porque você passou pelo que muitos evitam. Você olhou para suas feridas, encarou a sombra, descartou as máscaras, se afastou da luta por aceitação e recuperou o que é mais importante, a si mesmo. Não como uma concepção, não como uma ideia, mas como uma experiência. E agora você começa a viver de uma nova maneira, não mais pelo medo, mas pela presença, não mais por obrigação, mas por escolha interna, não mais por necessidade, mas pelo silêncio. Esta vida tem uma qualidade diferente, um sabor diferente, não é espetacular, mas é verdadeira. Você está sentado à mesa, ouvindo, sem pressa de responder. Você caminha pela floresta e sente como cada galho, cada raio de luz, cada cheiro fala com você. Olha nos olhos das pessoas e não precisa da aprovação delas, pois já sabe quem você é. Você não é mais a criança ferida que deseja merecer amor. Você é um adulto que se dá aquilo que sempre quis: atenção, respeito,
gentileza, presença. E sim, às vezes você ainda sente dor, às vezes sente saudade, mas já não foge, não busca abrigo no excesso, na ação ou em relacionamentos que só fingem intimidade. Você permanece, observa, respira, pois sabe que cada sentimento é um hóspede e você é a casa. Esse é o estado de uma alma livre e independente, porque nenhum de nós é uma ilha, mas escolhe a presença em vez da dependência, que ama não para ser amado, mas porque essa é sua natureza. Assim, os relacionamentos também mudam. Não são muitos, mas são mais profundos, silenciosos, tranquilos, livres de dramas e jogos. São encontros de duas almas que não buscam salvação uma na outra, mas sim um companheirismo consciente. Não desejam possessão, desejam compartilhar. E de repente você descobre que sua vida, embora talvez menos fenomenal, tornou-se sagrada, pois cada expressão do coração criou espaço para o que é pleno, e cada partida limpou o espaço para a verdadeira presença. Jung disse: o que você rejeita em si mesmo se torna seu destino, mas você já percebeu isso e parou de ser uma vítima. Você se tornou uma testemunha, um criador, um companheiro em sua jornada. Não se trata de nunca mais cometer erros, trata-se de nunca mais abandonar a si mesmo. Mesmo quando você tropeça, mesmo quando se perde, mesmo quando de novo sente a necessidade de satisfazer os outros, pois essa necessidade às vezes aparece, mas você já não se submeterá a ela. Você a reconhecerá, dirá: eu te conheço, mas hoje escolho a mim mesmo. E nesse momento, tudo muda. O mundo pode ainda ser caótico. As pessoas podem ter expectativas, mas você já está ancorado em si mesmo, na alma, na presença que ninguém pode tirar de você. Não é que você parou de estar disponível, é que você finalmente se tornou presente. E agora, ao chegar até aqui, pare por um momento. Não para dar o próximo passo, mas para olhar ao seu redor, olhar para dentro de si mesmo. Pergunte-se: onde estive durante toda a minha vida? Será que onde meus pés estavam, também estava minha alma? Eu estive presente no corpo, em meus sentimentos, em meu sim e não. Ou talvez durante anos eu tenha vivido cumprindo as expectativas dos outros, dando o meu eu ao mundo enquanto me privava. Porque talvez, e essa pergunta é uma das mais cruciais, você nunca tenha faltado amor dos outros. Pode ser que você tenha faltado amor a si mesmo, não aquele narcisista, não o exagerado, mas aquele silencioso, presente, constante, que diz: não vou te abandonar nem quando você tropeçar, nem quando você errar, nem quando todos se forem, porque não é esse o verdadeiro amor. Não aquele que nos escolhe em nossos melhores momentos, mas aquele que permanece quando estamos vulneráveis e que fica conosco. Você ainda se afasta de si mesmo para agradar os outros, para evitar decepcionar alguém, para mantê-lo por perto. Pense um momento. Quando foi a última vez que você se disse: basta? Quando você olhou para seu cansaço e, em vez de ignorá-lo, perguntou: o que você precisa? Quando você aceitou seu medo, ao invés de escondê-lo sob obrigações adicionais? Esses são gestos pequenos, cotidianos e íntimos, mas são eles que constroem a relação consigo mesmo. A alma não deseja grandes declarações, ela deseja presença, sinceridade, paz. Portanto, quando você para de estar disponível para todos, começa a ouvir a voz da sua alma. Ela não grita, não exige, sussurra em sonhos, em intuições. No silencioso não sei e no súbito desejo de não quero mais viver assim. Você a escuta? Porque se sim, você está no caminho certo.
Não para a perfeição, não para a iluminação, mas para si mesmo, para seu interior, que não precisa de reconhecimento. Precisa apenas da sua presença. Esse caminho pode ser às vezes solitário, às vezes acidentado, às vezes incompreensível para o entorno, mas é o seu. Não é a versão da vida escrita por outra pessoa. Não é a continuação das histórias alheias, mas sua, autêntica, viva e sagrada. Carl Gustav Jung escreveu: "O que permanece reprimido não morre. Ele espera até que você esteja pronto para ouvi-lo." E você agora está pronto? Imperfeito, cheio de dúvidas, mas presente, e isso é o que basta. Antes de encerrarmos essa jornada juntos, faço a você a pergunta mais uma vez. Seu sim vem do coração ou do medo? Seu não é uma expressão de amor ou raiva reprimida? Sua vida é sua vida? Seu eco ressoa em relação às necessidades dos outros? Você consegue ficar consigo mesmo, mesmo quando tudo ao seu redor se aquieta? Se este filme tocou algo em você, se você sente que o que estamos falando também é sua história, se essas palavras tocaram sua alma, pare um momento, deixe um comentário. Compartilhe de onde você está ouvindo, seja de um lugar na Polônia ou de algum canto do mundo. Você não precisa escrever muito. Apenas, estou aqui, ouço, sinto. Se você deseja que este canal exista e cresça, alcançando aqueles que ainda vagueiam sem direção, pode apoiá-lo simbolicamente com um Super Thanks. Sua ajuda não é apenas um gesto, é um sinal de que esses conteúdos fazem sentido, de que são necessários, de que estamos juntos. Inscreva-se, fique, não por mim, mas por você, porque talvez agora você realmente esteja voltando para casa.